Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre o Mina e que história é essa de que ele não vai vir mais para o Cruzeiro porque a Raposa fechou, né, a janela de transferências para novas contratações agora no mês de julho. Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Quero falar também sobre outro nome que foi especulado como alternativa para zagueiro, né, que está lá no futebol mexicano, e até se poderia ter uma chance, por exemplo, do João Marcelo, que recebeu uma proposta interessantíssima. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conta com sua ajuda para chegarmos aqui a 44 mil inscritos no YouTube. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta, beleza? Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando primeiramente sobre um zagueiro que esteve, né, como uma alternativa, que foi em relação ao defensor Doria, que tem atualmente 29 anos de idade, pertence ao Santos Laguna lá do futebol mexicano e vive uma fase de altos e baixos. Nessa última temporada foram 25 jogos e na anterior 22 partidas. Tudo bem que não é um número desprezível, né, de jogos, mas em média lá no futebol mexicano tem sempre um número bom, né, de partidas. Vamos colocar ali uma média de pelo menos 45, 44 jogos, os principais jogadores costumam fazer. Inclusive ele, né, em 2021, ele jogou 41 vezes pelo Santos Laguna. É um clube também que tem uma condição financeira muito boa. Não é à toa que lá em 2018 pagou quase 5 milhões de euros, né, na sua contratação. Então, se engano se você pensa que o futebol mexicano não tem uma condição financeira interessante. Eu acho um zagueiro bom, ele é canhoto, 29 anos. A grande questão que eu vejo é o seguinte: o Cruzeiro já está bem servido de opções e, na minha opinião, se fosse para chegar um zagueiro nesse momento, seria se fosse um atleta fora da curva em uma condição especial, eu diria, algo próximo disso. Vale destacar também aqui outros quesitos, que o Doria tem um ano de contrato restante lá com o Santos Laguna, então ao invés de ter que pagar, né, um valor, vamos considerar 20 milhões de reais, 15 que seja, às vezes o Cruzeiro consegue até mesmo por um valor menor. Ficarei de olho. Eu diria que é impossível dele chegar nesse momento? Não, mas vamos ver como que vai ficar essa alternativa. Lado esquerdo já estamos bem, temos o João Marcelo, se não for ele vai entrar o Villalba, e aí pelo lado direito que tem esse incógnita. Não vai jogar o Zé Ivaldo, vai jogar o Neres, vai jogar o Jonathan Jesus, que ainda não temos certeza dessa possibilidade. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Antes de darmos sequência aqui no vídeo, quero destacar aqui na Esportivo o próximo jogo do Cruzeiro. Vamos aqui, Brasil Série A contra a equipe do Criciúma, que preparamos aqui ótimas cotações para esse duelo na próxima quarta-feira, né, às 8 horas. Então, jogo bem equilibrado, vitória do Criciúma 2,80, do Cruzeiro 2,60, tá aqui com essas cotações. Eu tô confiante que o Cruzeiro vai vencer ou empatar. E aí tá com uma cotação bacana, né? 1,33 para o Cruzeiro vencer ou empatar fora de casa. Por exemplo, se eu colocar aqui R$100 e acontecer isso, voltaria 133 aqui para esse duelo. Vamos aqui então, R$10 para o Cruzeiro nessa opção. Voltaria aqui 13,30, finalizei aqui minha aposta e tá feita. Lembrando, você pode começar a apostar também nos próximos jogos da Eurocopa. Vamos aqui, por exemplo, Internacional, tem aqui Copa América, Eurocopa. Vamos aqui nos jogos do Campeonato Europeu. Desculpa, nessa segunda-feira, né? Jogos de Portugal, França, mas aqui, terça-feira Romênia e Holanda, Áustria e Turquia. Esse jogão aqui entre Espanha e Alemanha na sexta-feira, né? Não pode perder por nada. Tá aqui então as cotações para você começar na Esportiva. O link tá aqui embaixo na descrição. Clica lá, lembrando que você pode começar a partir de R$1 no seu primeiro depósito e você tem 100% de bônus. Então, se você depositou 50, você não vai ter 50, você vai ter 100. Se você depositou 100, vai ter 200. Então, para você começar, tá aqui embaixo na descrição. Então, bora dar sequência. Quero falar agora com vocês também sobre essa questão envolvendo a não contratação, né, mais de jogadores e do caso do Mina, onde eu vou deixar essa matéria aqui, lá do André Hernan. Tá aqui, Cruzeiro encerra o ciclo de contratações dessa janela. Não haverá mais reforços para o meio do ano. A janela, inclusive, foi considerada excelente pela cúpula celeste, né? Informação também lá do Felipe, do portal do UOL. Até o Pedro Lourenço, nessa entrevista coletiva que foi, né, do Alexandre Matos e do Pedro Júnior, ele falou sobre isso, que o Cruzeiro já estava meio que sem caixa, que não iria mais trazer jogadores. A grande questão será mesmo? Então, essa questão envolvendo o Mina foi um assunto muito especulado aqui nos últimos dias. Eu vou deixar aqui os números dele aparecendo na tela para vocês, que eu já cansei de trazer aqui as atualizações no canal, mas a grande questão do Mina é o seguinte: ele tem interesse de continuar no futebol europeu e nesse momento ele está disputando a Copa América, né? Inclusive não sei se ele vai jogar contra a seleção, estou gravando antes do vídeo, mas é um jogador que sempre se destaca nos torneios
assim como o James Rodrigues. Então, dependendo se aparecer uma questão da Europa, eu acho difícil o Cruzeiro poder avançar na contratação do Mina. E eu entendo também se você pensar, pô, se o Mina for contratado, quem que sai do time do Cruzeiro, né? Vai sair o João Marcelo ou o Zé Ivaldo? Difícil, viu? Eu tiraria o Zé Ivaldo só pela questão da idade, né? Porque eu prefiro o João Marcelo com seus 23 anos ter uma possibilidade maior de contratação, de valorização, né, para uma venda no médio e longo prazo. Então, o Mina, que tem 29 anos de idade, tem algumas questões dele que é difícil de entender. Primeiro, o fato dele ter esse contrato com o Cagliari, que se encerrou nesse dia 1º de julho, né? Então, em julho, ele não tem mais vínculo. Mas, pelo incrível que pareça, ele assinou um contrato meio que de exclusividade com o Cagliari, que se ele fosse transferido para uma outra equipe até em agosto, o clube teria que pagar 10 milhões de reais para o Cagliari como uma compensação financeira. Não entendi, sinceramente, que história é essa. Então, a grande questão é que, além dele não estar livre, ou seja, só o salário dele e luvas já seria perto de 1 milhão de reais, que é muito caro aqui para a realidade brasileira. E ainda teria essa compensação financeira, aí sinceramente ficaria bastante complicado. E depois desse período que passa essa multa, né, rescisória, eu não sei ao certo se ele poderia chegar, porque se ele consta como jogador livre ou não. Porque para ele chegar em setembro, por exemplo, e aí a janela de transferências, pelo menos para jogadores, no caso, que tem vínculo, né, não poderia chegar, porque ela se encerra no final do mês de julho, né, abre 10 de julho e, se eu não estiver enganado, se encerra dia 30, é um período de quase 20, 25 dias até ter esse encerramento. Então, eu acho que seria um jogador muito fora da curva se o Cruzeiro conseguir resolver essa situação com o Cagliari e ele tiver uma redução salarial, 600 mil, 700 mil e não aparecer nada da Europa, pode ser uma boa. Não sabemos até onde, né, que a Colômbia deve seguir na campanha da Copa América. Eu tenho certeza que ele deve definir esse seu futuro logo depois da competição, que aí eu acho que a Colômbia é favorita, né, também, assim como o Brasil, Argentina, Uruguai, a chegar ali nas semifinais, dependendo até na final mesmo, e o Milan certamente como titular. Outro ponto que pode favorecer nesse caso seria essa relação envolvendo o João Marcelo, que eu já falei aqui no canal, recebeu uma proposta então de 6 milhões de euros, que seria quase 30 milhões de reais, 33 milhões de reais, para ter uma venda do jogador, que igual eu falei, eu acho que não compensaria nesse momento, até pela técnica, né? Se você perde ali o João Marcelo, é uma perca muito séria e o Cruzeiro acabou de comprá-lo por um valor próximo da casa dos 6 milhões de reais, dos 8 milhões de reais, melhor dizendo. Não foi um valor baixo, né? Mas pelo que ele vinha jogando, saiu um preço muito interessante. Não é à toa que o Cruzeiro faz esse pagamento, que passa nem 2 dias depois, 3 dias depois da sua renovação, já tem aí essa história envolvendo o Krasnodar, se não estiver enganado, com essa proposta aí de quase 30, 35 milhões de reais. Pode ser que o Cruzeiro tente aumentar esse valor? Pode ser, mas eu acho que seria uma perca muito grande de um dos seus principais zagueiros, que pode sim jogar o restante dessa temporada, ajudar muito o Cruzeiro, jogar uma Libertadores, espero eu, no ano que vem, e se valorizar ainda mais. Quem sabe daqui 2 anos o Cruzeiro venda ele, ao invés de 30 milhões, 35, por 55, 65, 70 milhões, por que não? Até porque é um jogador que pode se valorizar muito, entregar muito tecnicamente para o Cruzeiro e que só tem 23 anos, né? Então daqui 2 anos ele ainda vai ter só 25, então ainda teria um potencial de revenda muito interessante, seja para o futebol da Arábia, do Catar, da Rússia, né? Que geralmente tem uma condição financeira muito boa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como que você vê essa história envolvendo o Mina? Eu, particularmente, não tenho muitas esperanças de que vai ter um avanço nessa atual janela. Tudo bem que o Cruzeiro, o Alexandre Matos, o Pedro Lourenço, pode estar falando uma coisa e no final pode trazer um jogador, pode ser, mas eu acho que vai ser muito mais em condições especiais de mercado do que propriamente o maior interesse do mundo, né, em trazer o zagueiro colombiano. Você concorda comigo, discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Também essa questão, né, saiu o Zé Ivaldo, igual ele foi suspenso contra o Flamengo. Entra o Neres, entra o Jonathan Jesus, tem que trazer um outro atleta para suprir essa carência, sobe o Pedrão da base, enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo, o link da Esportiva está aqui embaixo também na descrição e nos vemos numa próxima. Valeu!